Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor, eu estou com Rapaziada, eu sou maçom. Tom aqui. Vamos falar hoje sobre algo que é um tanto quanto, como eu posso dizer, é, sentido por parte dos corintianos, né? Porque é uma coisa que nos últimos 4, 5 anos aí, convenhamos que foi uma coisa que mexeu um pouco com o coração do Corinthians, né? Dos corintianos, porque é justamente o coração de um clube, né? O coração do clube é a diretoria, é quem administra, é quem tem toda essa noção do que vai contratar, do que vai produzir de conteúdo de fato para sua nação. Agora, enfim, a gente vai gravar esse episódio aqui específico só falando sobre a diretoria do Corinthians. E, Masson, pode começar aí, vem. Bom, mano, esse ano, 2024, começou o primeiro mandato do Augusto Melo, que é a primeira diretoria quer dizer, uma chapa diferente, né? Depois de mais de 16 anos, desde 2008, que tá aquela chapa do André Sanches, do Willio, enfim, aquela corda que a gente já conhece. A famosa renovação e transparência. Bom, não dá pra negar que eles trouxeram bons momentos pro clube, porque o auge do Corinthians foi nessa época, mas a roubalheira, a sujeira sempre esteve dentro do clube. O André Sanches, ele é. Cara, se eu falar o que esse cara é, o episódio cai, mano. Mas enfim. O André Sanches, ele é um cara que ainda tá dentro do clube, mas já devia ter sido banido há muito tempo. Porque é um verdadeiro bandido que tá lá dentro. E enfim, a conta chegou, 2020, 2022, quer dizer, até antes, né? E a gente começou a ver aquelas crises internas no Corinthians cada vez mais aparentes. Isso só deu força para a nova chapa que chegou, que é essa chapa do Augusto Melo. Em 2023 teve a eleição, Augusto Melo saiu vencedor, e esse ano é o primeiro mandato dele. Primeiro ano do mandato, né? E o que aconteceu? O que a gente pode concluir? Augusto Melo é um cara inexperiente, ele sabe disso. É por isso que ele trouxe um novo CEO pro Corinthians, né? Uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. O Corinthians contratou um CEO, foi um cara que é um cara para lidar com toda a gestão interna, um cara para representar o Corinthians, assim como o Augusto Melo também representa. E também trouxe um grande nome, que eu acredito que foi o maior reforço do Corinthians, que foi o Fabinho Soldado. Acho que boa parte da torcida concorda com essa afirmação de que o maior reforço do Corinthians não foi o Memphis Depay, não foi o Rodrigo Garro, não foi o Hugo Souza, não foi ninguém, foi o Fabinho Soldado, porque esse cara é o cara que montou o elenco, o cara que provavelmente é quem vai continuar montando o elenco e pro ano que vem vai ser quem vai continuar esse trabalho. E foi um cara que foi trazido pelo Augusto Melo. Então, o trabalho do Augusto Melo, cara, o que dá pra gente tirar é que começou uma coisa inexperiente. Agora a gente viu muita melhora no fim do ano. Mas o que aconteceu também teve fatores externos que aconteceram, que alguns tiveram culpa do Augusto Melo, alguns não, mas que serviram foram grandes problemas para o Corinthians nessa temporada, né? Eu acho que o principal problema foi logo no começo, que foi aquela polêmica com a VaideBet, aquela patrocinadora do Gustavo Lima, que chegou no Corinthians oferecendo um contrato de 360 milhões de reais, que seriam 10 milhões por mês, se eu não me engano, que era válido até dezembro de 2026. Era o maior contrato da história do futebol brasileiro. Esse é o maior contrato do futebol brasileiro, de longe. É maior que a Crefisa, maior que a Pixbet com o Flamengo. Maior que todos os contratos. E, porra, todo mundo comemorou, porque o Corinthians precisava de dinheiro. Chegou uma puta de um reforço, né? Que seria esse dinheiro chegando. E todo mundo comemorou, né? A VaideBet ficou aí acho que uns 2 meses, se eu não me engano. Até que começou uma investigação por fora, né? Sem relação nenhuma com o Corinthians. Da VaideBet usa laranja. E tem esquema de corrupção tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes. Porque aparentemente o Gustavo Lima, que estava para ser preso, ele foi absolvido. Se teve
corrupção nessa não prisão do Gustavo Lima, a gente não sabe, mas não é esse o tema. Enfim, o que aconteceu? O Corinthians se pronunciou. O Corinthians disse que não tinha nenhum envolvimento com esse caso da VaiDeBet e que não ia se posicionar perante a justiça, né? Então o Corinthians estava tirando dele da reta, né? E o que aconteceu? A VaiDeBet, que estava sendo investigada, se ofendeu com esse posicionamento do Corinthians de não querer se envolver, de não se posicionar a favor da VaiDeBet, e eles pediram para rescindir o contrato. A minha teoria, uma teoria de muita gente, na verdade, é que a VaiDeBet nunca teve esse dinheiro para pagar o Corinthians, esses 360 milhões. E no primeiro deslize, entre aspas, do Corinthians, eles rescindiram o contrato. Né? Inclusive era um contrato que não tinha nenhuma multa de rescisão, por isso que foi tão fácil de acontecer. Voltando aqui, perdão. Foi tão fácil de acontecer porque não tinha uma multa de rescisão. Então o que aconteceu? O Corinthians perdeu o patrocínio, a VaiDeBet continuou sendo investigada, mas ganhou mídia, né? Ganhou mídia tanto por conta da investigação, né, ironicamente, tanto por ter usado o nome do Corinthians. Então, e acabou que o Corinthians pagou o pato, porque ficou um bom tempo sem patrocínio master e tudo mais, até que depois chegou a Esportes da Sorte e agora tá sendo a mãe do Corinthians, né? Porque trouxe o Depay e tudo mais, e tá sendo um bom patrocínio pro Corinthians, né? O Corinthians, inclusive, fez um acordo mais inteligente dessa vez, né? Com uma multa de rescisão. Então eles não podem simplesmente meter o pé igual foi a VaiDeBet. Então, muita gente estava com medo na época que a VaiDeBet saiu, muita gente já estava acusando o Augusto Melo, estava falando que ele era incompetente e tudo mais. Porque o Corinthians já passou por uma coisa parecida, que foi na época da Taunza, aquela empresa fantasma que ninguém sabe o que acontece com eles. Foi aquela empresa que trouxe o Paulinho e tudo mais. Empresa de agronegócio, se eu não me engano. Que na verdade era uma empresa que não existia, era uma empresa fake, né? Que foi trazida pelo Duílio. O Duílio caiu num golpe. E aí muita gente estava pensando que o Corinthians sofreu o mesmo golpe de uma casa de aposta dessa vez. Bom, agora no final do ano acontece outra polêmica que ainda está em discussão, né? Que é o impeachment do Augusto Melo. Começou a ser discutido esse impeachment justamente por causa desse caso da VaiDeBet. E, obviamente, foi puxado pela outra chapa, aquela chapa de renovação e transparência, aquele mesmo povo que a gente já conhece, aquele conselho de desgraçados. E, bom, ainda tá enrolando ainda todo esse esquema do impeachment, mas a justificativa deles pro impeachment do Augusto Melo é justamente esse caso da VaiDeBet e a contratação do CEO. Por algum motivo, o André Sanches, que é um dos nomes, né, que puxou o impeachment, né, que surpresa, considera o Corinthians contratar um CEO algo errado, algo que vai contra as políticas do clube. E também o esquema com a VaiDeBet também é um dos motivos de eles quererem a cabeça do Augusto Melo, né? E é assim meio ridículo, cara, porque não é nada mais do que um golpe. Os caras estão simplesmente dando um golpe na frente de todo mundo pra voltar ao poder, cara, de forma ilegítima. Porque o Conselho do Corinthians, ele é até piada falar, mas é composto por 301 membros, sendo que são 101 vitalícios. Então a maioria, cara, só tá lá por... Cara, só tá lá por tá mesmo, não, sabe? É patético, mano. Inclusive tem muito relato de, tipo, gente que tava na época da eleição e, mano, via gente muito velha indo votar. Sabe, um povo que tá lá claramente não quer nada com o Corinthians. Um povo que não... Mano, provavelmente nem é corintiano, sendo sincero. E tava votando lá pro presidente do Corinthians. E, enfim, mano. Eu sou 100% defensor do Augusto Melo? Não, com certeza não. Mas comparado com o que a gente tinha antes, com o que a gente... Com o que pode voltar, inclusive, né?
com essa história do impeachment. Cara, Augusto Melo é, porra, mano, é como se fosse o melhor presidente da história, mano. Porque assim, ele é um cara inexperiente, é o primeiro ano de contrato dele, mas pelo trabalho que ele tá fazendo, sinceramente, ele tá até tirando leite de pedra, mano. Porque ele arranjou um bom patrocínio. Inclusive, o acordo com a Vedbet não foi ruim, né? O problema foi toda aquela polêmica e provavelmente porque a Vedbet já tava querendo sair de qualquer forma. Então, se fosse para dar um... não uma nota, né? Mas uma avaliação pro, pra esse comando do Augusto Melo esse ano do Corinthians, seria um mais ou menos. Porque começou bem mal, no caso, né, com muita crise interna, com elenco rachado, tudo mais. Teve toda aquela polêmica do Cássio saindo, tudo mais. Mas fechou muito bem. E é até engraçado, porque o Corinthians começou a ficar bem agora nessa reta final do ano, no segundo semestre. Né, a gente viu essas 9 vitórias seguidas que, porra, vai entrar pros livros de história. Né, o Corinthians chegando em 2 semifinal, que apesar da eliminação do mas, porra, só de chegar na semifinal já é um absurdo. Um elenco que estava para ser rebaixado. E ficou um clima bom no Corinthians. Ficou um clima bom de elenco, ficou um clima bom com a diretoria. A torcida se alinhou com a diretoria depois de muito tempo. A Gaviões da Fiel, que cara, é bem controversa, né? Em alguns momentos se aliava com o Andrés, em alguns momentos não, enfim. A Gaviões da Fiel, alinhada com o Augusto Melo, alinhada com o elenco. Um clima bom no Corinthians, de fato, uma coisa que eu não vejo há muito tempo. E justo nesse momento bom, o, os caras puxam um impeachment pro Augusto Melo. Então, dá pra ver que cara, os caras, além de corrupto, os caras são burros, mano. É impressionante. Então, só para dar uma ponta nisso aí, é complicado porque não é só no Corinthians, né? Existe essa elitização em vários times, em vários clubes. Uma certa diretoria que ela é meio que imutável, né? Mesmo que saia o presidente, saia os seus representantes, ainda tem um ou outro ali que é amigo de amigo, que é amigo de amigo e continua sugando cada vez mais o clube. Isso acontece no Santos também. E eu acho que, infelizmente, cara, não tem o que fazer. Infelizmente, é uma coisa que não tem o que fazer. É, tipo, não tem nada que a gente possa tentar, sei lá, motivar alguma revolução. Não tem como. Porque tudo tá dentro dos clubes. E querendo ou não, esses caras, essas pessoas que trabalham lá dentro e são amigo de amigo, eles têm muito segredo dentro do clube que, Uhum. cara, que se vazar vai dar uma merda. E vários times aí. É papo, não é nem de ser rebaixado, é papo de, mano, ter que fechar as portas de tanta merda que tem por trás disso. Uma coisa que eu acho muito injusta, não sei se funciona assim também no Corinthians, mas como que funciona o esquema de votação, ô Maçom? Você tem noção mais ou menos? Tipo assim, vai. Você é corintiano, você vai ver o novo presidente chegando. Pra você Uhum. votar, você tem que ser sócio? Como que funciona? Não, na verdade é um conselho que, como eu tinha dito, são 301 pessoas. Eu não sei como é que faz para entrar nesse conselho, sinceramente. Não sei como é que funciona, não sei como é que faz para ingressar nessa política do Corinthians. Mas são 301 pessoas, sendo que 101 delas têm um acordo vitalício com o Corinthians. Então, eles vão ficar assim para sempre no Corinthians, basicamente, até morrer. Então, são 300 pessoas, 301 pessoas, e 100 delas são vitalícios, são conselheiros vitalícios. Então, é um esquema de conselheiro. Então, sabe, são pessoas que ingressaram, sabe, provavelmente participaram de alguma burocracia para entrar. Provavelmente alguns devem ser amigo de amigo, né, todo esse esquema. Mas é só essas pessoas que têm acesso à política interna do Corinthians e participam de votação. E é basicamente só isso que eles fazem. Os conselheiros, a única coisa que eles fazem é votar. Então, é como se fosse uma pequena democracia dentro do Corinthians, né? Existe ali o presidente, que é o Augusto Melo, que ele faz todas as decisões, né? Todo o pessoal dele.
Mas quando exige votação, quem faz são os conselheiros. Entendeu? Ah, perfeito. Então é quase igual ao do Santos. No caso, o Santos ele é aberto pra. Você tem que ser sócio e tem que ter uma regrinha. Acho que tem que ser sócio há mais de 5, 6 anos, alguma coisa assim. Tem uma regrinha bem chata lá. Eu sei que assim, digamos que a maior parte das pessoas que votam lá são da jovem. A gente pode chegar aqui e falar que as eleições do Santos ela é movida pela torcida jovem. E muitas vezes a torcida jovem ela é assim com a diretoria, com quem vai entrar. Então, por exemplo, o presidente ele promete regalias para a organizada e a organizada vai fazer o quê? Vai lá e vai aceitar, vai lá e vai votar, mesmo que isso acabe trazendo um resultado ruim futuramente para o Santos, tá? Eu não sei se isso acontece também no Corinthians, no caso, no sentido de que você tem representantes da Gaviões lá nesses que você falou, né? Nesses 301. Mas eu não duvido, cara. Pra você ver o nível que chegou. A gente, como torcedor, a gente é blindado. A gente não pode fazer nada. A gente só tem que Uhum. aceitar e ver a situação, né? Pois é, mano. E é complicado, mano, porque é, principalmente um time como o Corinthians, mano, que é denominado time do povo, toda essa história que a gente já conhece, democracia corintiana, a gente não vê a torcida tendo voz em quase nada, cara. Esse ano, em específico, eu até senti que a torcida teve um pouco mais de peso nas decisões, né, em questão de puxar movimento, em questão de fazer barulho e a diretoria escutar. Eu senti que a diretoria do Augusto Melo melhorou nisso, esse quesito. Mas ainda assim, mano, a gente não tem poder nenhum, mano. A gente não tem poder nenhum, a gente não. Mesmo assinando sócio torcedor, mesmo indo no estádio fazendo barulho, a gente não tem poder, mano. No fim, tá sempre na mão dos cabeça branca, né? E Exatamente. é assim tanto no Corinthians, quanto no Santos, quanto no Palmeiras, no a Juventus da Moca. Assim em todo lugar, mano. Futebol é isso. É muito complicado. Eu acho que assim, cara, eu acho que o Corinthians ele tem um tamanho gigantesco. Eu já falei aqui várias e várias vezes. E eu não falo de relação de título e tudo mais, eu falo com relação a, a- de fato o tamanho do clube, a representação dele aqui no Brasil com seus torcedores, né? É, é a maior representação de torcida que se tem aqui no Brasil. Na frente do Flamengo, porque o Flamengo é terceirizado, não vale. Então, é a mais pica que tem de tudo. E o Corinthians ele tem capacidade de fato de ser um time independente, né? Ter uma diretoria que saiba trabalhar sem precisar de ser SAF. Por exemplo, pro Sim. Corinthians eu sou contra a SAF, né? A minha Uhum. concepção de mundo, eu acho Também, que também. tem total capacidade, completa capacidade de se reestruturar sozinho, igual o Flamengo, se não melhor que o Flamengo, tá? Uhum. Porque tem a Neoquímica, tudo bem, tem aquela questão de que deve estádio, deve muita coisa, só que o nível de arrecadação do Corinthians é muito grande. Era bom ter o Kawhi aqui, que ele tem uma noção aí bastante aguçada de números e Uhum. todas essas questões, mas infelizmente ele não tá aqui, não sei se ele vai entrar. Mas, assim, é complicado. Aí a gente entra justamente na questão da neoquímica, a gente tem também a parada das doações, né? Isso aí. Já ia Eu, falar disso, inclusive. então, justamente, eu, na minha concepção, sou a favor. Eu acho que a diretoria tem que usar. É piada? É piada, isso é inegável. Só que a diretoria ela tem que usar o que ela tem em mão, sabe? E se ela tem uma torcida gigantesca e que pode fazer uma doação que pague pelo menos, sei lá, até que chegue até 15, 20% do valor do estádio, já é um absurdo, já é algo maravilhoso para a diretoria, já é um acerto gigantesco, tá? É, E eu acho que tem que usar, eu sou a favor. Qual que é a sua opinião sobre isso aí, moção? Então, o que acontece é que a vaquinha, eu não acho que seja piada, né? Eu acho que seria piada se fosse uma coisa puxada pela diretoria, pelo o próprio Corinthians fazer esse movimento. Mas o que aconteceu foi algo puxado pela Gaviões da Fiel. A Gaviões puxou esse movimento de fazer uma vaquinha por Pix e tudo mais para arrecadar o dinheiro para doar para a Arena, para o Corinthians fazer essa quitação da Arena. E Uhum. assim, a meta
a meta é 710 milhões, que seria o valor para quitar a arena. Só que assim, a gente sabe que é muito difícil de acontecer, muito difícil mesmo, que é muito dinheiro, é uma quantidade absurda, uma coisa que, sabe, para pessoas normais só doando não dá. Mas se o Corinthians conseguir, sabe, nem que seja 15%, mano, já é, sabe, um movimento histórico. E o que aconteceu? O Gaviões da Fiel puxou esse movimento, só que teve que fazer toda uma burocracia para ser aprovado na justiça, né, para esse dinheiro poder sair da Gaviões e poder ir pro Corinthians, né, sem nenhum intermédio, sem nenhum desvio, né. Inclusive, é uma coisa que diferencia, né, dessa diretoria para outra, que a outra diretoria com certeza nem iria atrás de toda essa burocracia para legalizar, né, a vaquinha, e provavelmente daria um jeito de desviar esse dinheiro da vaquinha. E, enfim, foi aprovado, o Corinthians aceitou essa... teve uma votação interna também para poder aprovar essa vaquinha, e tá dando certo. A notícia mais recente, de dia 18, é que tem o site para acompanhar a vaquinha, mas eu não tô com ele aberto aqui. Mas enfim, na terceira semana da vaquinha, o Corinthians já fechou 4,6% da meta, que é um total de 31 milhões de reais. Assim, o objetivo final é 710 milhões. Mas o fato do Corinthians conseguir... são 31 milhões, mas na verdade são quase 32 aqui, olhando o valor exato. São 31 milhões 963 e 965 mil, entendeu? Então, é um valor absurdo, sabe? Sendo que é um valor vindo somente da torcida, mano. Sabe? Você vê que é realmente um movimento histórico. É aquilo que eu falei, da diretoria e a torcida se alinhando. Em outros tempos, jamais ia chegar nesse valor, jamais ia ter essa ideia, né? Do Corinthians, da torcida pagar a arena do Corinthians. Jamais ia chegar nessa ideia. E, enfim, se eu não me engano, tem ali um ranking. Eu vou até abrir aqui. Tem um ranking dos maiores doadores, que inclusive eu acho que foi uma cartada genial da Gaviões da Fiel, que foi colocar um ranking daqueles que mais doaram, né, no site. Porque, cara, fica lá exposto, né, o nome de quem doou, e isso traz muita mídia para quem doa. Então, se eu não me engano, teve até... Deixa eu ver se eu acho. E tem um ranking aqui, mas... Mas, enfim, tem muitos nomes que... Muitos nomes grandes que já doaram. Inclusive, até o próprio Cássio, na hora que... Quando vazaram não, né? Quando soltaram a lista dos maiores doadores, o goleiro Cássio, estava nessa lista, acho que em oitavo, com 50 mil reais doados. Então, assim, pra quem é muito rico, a gente sabe que esse dinheiro cara, é esmola, né? Mas só de saber que esses caras estão apoiando, tão ali junto com o Corinthians, sabe, dá uma motivação a mais. E saber que mais gente ainda vai se juntar, né? Porque a campanha, de certa forma, ainda está no começo, né? Não tem nenhum mês de doação. Então, cara, é algo absurdo. Realmente, eu nunca vi isso antes, em time nenhum. E, de certa forma, é algo que combina com o Corinthians, né? A torcida se juntar, tanto a torcida do povão, né? Quanto os famosos torcedores do Corinthians se juntar por uma causa do clube, né, algo que vai realmente fazer uma grande diferença na história do Corinthians, né, que seria quitar a arena. E, como eu tinha dito, é algo que combina, né, porque com toda a história do Corinthians, de ser o time do povo, e o time que, nos momentos difíceis, a torcida se alinha, né. É isso aí, moção. É isso aí, eu concordo. Você quer abordar mais algum tópico aí? Cara, eu tô dando uma pesquisada aqui para pesquisar o ranking Uhum. do arena, aqui ó, pódio. Aqui ó.
Foi aquilo que eu tinha dito. Muita gente vai abusar desse ranking, né, dos doadores do Pix da Arena pra crescer o nome de marca, crescer nome de marketing pessoal, sei lá. E em primeiro lugar, ironicamente, eu acho que não tem problema eu falar isso no YouTube, né, mas a Fatal Model tá em primeiro lugar com o maior doador da Arena Corinthians. Se eu não me engano, eles doaram 200 mil, sabe? E a Fatal Model não é patrocinadora do Corinthians, tá? Ainda não, né, que eu saiba, mas a Fatal Model não é doadora do Corinthians, não é patrocinadora do Corinthians, mas tá aqui no primeiro lugar do ranking. Obviamente, para fazer marketing e para crescer a própria marca, né? Mas, sabe, é dinheiro, mano, é dinheiro. E alguém se importa com a Fatal Model? Cara, nem que a Fatal Model, cara, a Fatal Model pode doar 50 milhões, mano. Independente dos serviços que eles prestam, dos times que eles patrocinam, do que eles fazem, do que deixam de fazer. Cara, eles estão doando pro meu time, então não me importa, mano. Não me importa. Aí em segundo lugar tem a BPC das promoções e eventos, que é uma festa da Gaviões da Fiel, basicamente um montante de torcedores do Corinthians. Os membros do canal do Povo, que é algum canal do Corinthians, que se juntaram para que meio que se juntaram para juntar o dinheiro pro Corinthians. É um pouco confuso, mas é uma associação. E aí o que está em primeiro, em teoria, como uma pessoa única, é um influencer chamado Buzeira, Bruno Alexander. Não conheço esse cara, sinceramente. Não sei o que ele faz, mas aparentemente é um cara famoso. Em quinto lugar um doador anônimo, que boatos, que seja o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, seja esse doador anônimo. Mas boatos, né? Ninguém sabe. Assim, o que todo mundo sabe é que o Alexandre de Moraes realmente doou. Né? Ele falou que doou para o Corinthians, mas o valor nunca foi anunciado. Mas eu não duvido que seja esse doador anônimo, mano. Em sexto lugar, a própria Gaviões da Fiel. Não sei porquê, mas eles estão em segundo e em sexto ao mesmo tempo. É esquisito. Enfim. Aí em sétimo, Pedro Silveira. Oito, Fábio Graça. Provavelmente são empresários. Não conheço quem são, não sei quem são as pessoas. Em nono, Milton Leite. Eu achei que era o narrador, mas não é. É alguma outra pessoa. Em décimo, Victor Chagas. O Cássio estava nessa lista quando eu tinha visto, mas eu acho que essa daqui é atualizada. Mas enfim, tá aumentando, ainda tá no começo, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que quando estiver chegando mais próximo do fim da vaquinha, acho que vai entrar mais dinheiro, né? Vai entrar mais empresário, vai entrar aquelas doações gordas, né? Que provavelmente são aqueles que estão guardando para realmente fazer o próprio nome, né? Enfim, sobre a vaquinha do Corinthians é isso. Sobre a diretoria também, minha avaliação já tinha dito que dá para dizer que foi razoável, porque começou mal, né? A gente viu muita, eu não diria burrice, mas seria falta de experiência, né? Algumas incompetências também do Augusto Melo, mas que dá para perdoar, porque no fim o Corinthians acabou se ajeitando, o Augusto Melo teve muitos acertos. Acho que o maior acerto do Augusto Melo é ele reconhecer a limitação dele, porque ele sabe que ele é um cara limitado, né, em questão de gestão, por isso que ele trouxe uma equipe forte, né, que é o caso do Fabinho Soldado e do CEO. O CEO eu não vou lembrar o nome dele, mas também é um cara que está ajudando na gestão. Então, eu termino como razoável, porque o ano do Corinthians, se tivesse começado do jeito que terminou, a gente estaria muito, mas muito bem agora. Né? Teria ganhado um título, teria ido para a Libertadores direto, mas essa remontada, algo histórico, que eu já cansei de falar, né? Já falei nos outros episódios, eu nunca vi nada parecido e não imaginava nem um pouco que o Corinthians ia fazer isso. Sabe, o Corinthians... Eu vou repetir, cara, mas porque é muito absurdo. O Corinthians tinha 9 jogos para salvar do rebaixamento. E nesses 9 jogos, a gente fazia as contas pra... Assim, a gente pensava que ia ganhar uns 3 ali, no máximo. Sendo muito otimista, a gente ia ganhar uns 3 ali, ia empatar os outros e alguns a gente tinha certeza que ia perder. O Corinthians simplesmente quebrou o recorde
de vitórias consecutivas do Brasileirão e ganhou os 9 jogos seguidos, mano. Entendi. Sabe, mano, é maluquice, maluquice. E ano que vem, vamos vir mais forte, se Deus quiser. Não vamos perder o fio da meada, como a gente já viu muitas vezes, né? Terminar o ano bem e no ano seguinte começar uma desgraça. Mas vamos torcer para que dê tudo certo. Ainda tem mais alguns anos de mandato do Augusto Melo, se ele não sofreu o golpe, né? E é isso aí, mano. Vai, Corinthians. É isso, mano. Eu acho que, com certeza, o Corinthians ele vai se. Já, não vai, né? Ele já tá se reestruturando. A contratação do Depay foi uma mostra aí de que, mano, vai dar super certo isso. Já Pois é. deu. E vamos ver de fato como é que vai dar, né? Se o Corinthians ele vai conseguir ir longe nas competições e dependendo até ganhar uma. Uhum. Mas, bom, quer falar alguma coisa a mais ou já pode encerrar? É isso aí, mano. Já dá pra encerrar. Perfeito, gente. Muito obrigado pelo episódio. Se inscreva no canal, deixa um like e ative o sininho das notificações. Valeu? É isso. Até mais. Falou.